Neste momento está conosco pastor Adeilson. Vamos estar recebendo este homem de Deus, aplaudindo Jesus, bem forte, para o Senhor. Graça e paz, irmãos. Como o pastor disse, meu nome é Adeilson, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Amém? Sem demora, vamos ficar de pé. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8. Amém? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gênesis, no capítulo 2, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Mais uma vez, ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Vamos orar? Fechem seus olhos. Deus santo e poderoso, esta é a tua palavra, Pai. Senhor, pela tua palavra nós viveremos. A tua palavra que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, e também dá saúde ao nosso corpo fraco e cansado. Senhor, nós pedimos nessa noite a mensagem que está no teu coração para os nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pela vida que nos deste, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia que o Senhor nunca nos deixou faltar, mas sobretudo, Pai Santo, nós te agradecemos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, por onde nós temos nova aliança contigo e livre acesso à tua presença. Abençoa a tua igreja neste lugar, ó Pai Santo. Nós precisamos de ti, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós não vamos a canto algum, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu te peço que me ensine a ministrar a tua palavra, não para o meu engrandecimento, porque convém que o Senhor Jesus cresça e que eu fique menor ainda, Pai Santo. Abençoa nossas vidas, essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Amém, Jesus. Aleluia. A palavra Éden, ela quer dizer lugar de descanso, lugar de delícias, lugar de prazeres. O Éden era estar o mais próximo possível de Deus. Como Deus nunca quis que o homem vivesse distante, então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que havia formado. Amém? O Éden era a habitação natural do homem. Amém? Aleluia. Quando o Senhor Deus então pôs o homem no jardim que ele havia formado, diz a palavra do Senhor que haviam duas árvores distintas no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E se de todas as árvores do jardim poderiam comer livremente, com apenas uma exceção que conhecemos, então seria natural se comessem da árvore da vida. Mas um diálogo terrível entre a mulher e a serpente, optou-se por desobedecer à voz do Senhor, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. É no versículo 16 e 17, aí do capítulo 2 do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, que o Senhor Deus disse ao homem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observando a palavra do nosso Deus, uma coisa muito importante nós aprendemos acerca de morte. Morte é separação. Quando o homem morre fisicamente, separa-se a alma ou o espírito do corpo, e se partir para a eternidade,
sem alcançar o favor de Deus em Cristo Jesus, então está eternamente separado do Criador. Esta é a morte espiritual, separação eterna. Separação eterna do Criador. No capítulo 3, então, a palavra do Senhor diz que, de todos os animais que o Senhor Deus havia criado, o animal mais sagaz era a serpente. De todos os animais que o Senhor Deus havia criado, o animal que era mais sagaz era a serpente. Então, no capítulo 3, versículo 6, diz a palavra do Senhor que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e árvore agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, então ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então aconteceu algo extraordinário na vida daquele casal, algo que antes eles não haviam conhecido, que eles não conheciam. Diz a palavra do Senhor que quando eles comeram do fruto que o Senhor Deus havia proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, diz a palavra do Senhor que abriram-se-lhes os olhos e conheceram que estavam nus. Conheceram que estavam nus. O que então nós aprendemos na palavra do Senhor? No versículo 3, então, no capítulo 3, versículo 6, diz que Eva, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O que temos aí é aquilo que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 16: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, é do mundo, diz a palavra do Senhor. Quando desobedeceram a palavra do nosso Deus, então, eles conheceram que estavam nus, abriram-se-lhes os olhos e conheceram que estavam nus, e ouvindo a voz do Senhor, que passeava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se ambos da presença de Deus. A viração do dia quer dizer o vento brando e fresco depois do meio-dia, ou a brisa suave. E ouvindo a voz do Senhor que passeava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se ambos da presença do nosso Deus, o homem e sua mulher. Então o Senhor Deus chamou ao homem dizendo: Adão, onde estás? E Adão respondeu para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Então o Senhor Deus lhe perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto que eu proibi, dizendo que não comesses? Como é difícil cada um aceitar a sua própria responsabilidade. Então Adão respondeu para Deus: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. Assim Adão respondeu para Deus. Uma coisa interessante nós aprendemos na palavra do Senhor, aí a partir de Gênesis, que os pais, as crianças que nós temos aqui nessa igreja, os pais, eles são responsáveis pela formação da estrutura psíquica dos filhos. Eles são responsáveis por dar uma educação que vai refletir ou definir a vida deles quando forem adultos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Provérbios no capítulo 22, versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: instrui ou ensina a criança ou menino no caminho onde deve andar, e quando ele for velho, isto é, adulto, não se desviará dele. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Outra coisa interessante que nós aprendemos aí no livro de Gênesis, que Adão, nesse ponto, ele não era como nós. Ele não tinha os seus pais segundo a carne. Ele não tinha os seus pais biológicos. Não, ele não tinha. Está claro na palavra do Senhor. Mas quando abrimos a palavra do nosso Deus, em Lucas no capítulo 3, na genealogia do Senhor Jesus, no último versículo, no versículo 38, a palavra do nosso Deus está dizendo: Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, e Adão filho de Deus. Toda a educação que Adão recebia vinha do Criador. Toda a educação que Adão recebia vinha de Deus. Quebrou-se a comunhão entre Criador e criatura quando Adão desobedeceu a palavra de Deus.
Quando Adão desobedeceu a palavra do Senhor, quebrou-se a intimidade, a comunhão entre Criador e criatura por causa da desobediência à palavra do nosso Deus. Foi isso que aconteceu. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro da profecia de Isaías, capítulo 59, a palavra do Senhor está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado ou surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado traz separação. Desobediência à palavra de Deus nos separa do Criador, diz a palavra do nosso Deus. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu com Adão e sua esposa Eva, por desobedecerem a palavra do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos na palavra do nosso Deus é que quando nós estamos meditando em Gênesis no capítulo 3, provavelmente o primeiro pensamento que sobe do nosso coração e para a mente é que Eva, ela não cairia, e nem Adão, se Eva não fosse tentada pela serpente. Mas isso é um engano. Quando abrimos a palavra do Senhor em Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Tiago capítulo 1, versículo 14, a palavra do nosso Deus está dizendo: cada um é tentado pela sua cobiça, ou concupiscência. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o seduz e atrai. A cobiça, ao haver concebido, ela dá a luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, ele gera a morte. É isso que diz a palavra do Senhor. Então nós não precisamos ficar assustados com as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 6, versículo 23, quando ele escreve o seguinte: o salário do pecado é a morte. Nem com as palavras do nosso Deus, não precisamos ficar assustados também com as palavras do nosso Deus, quando ele diz no jardim: do fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Aí, observando a palavra do Senhor, nós pensamos também conosco: ah, mas fisicamente eles não morreram de imediato. É fato. Fisicamente eles não morreram de imediato. A morte instantânea foi espiritual, separação eterna do Criador. Fisicamente eles não morreram de imediato. No capítulo 6 de Gênesis, então, tem um trecho dizendo, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor dizendo que o homem vive até 120 anos. O mesmo Moisés, ele torna a escrever em Salmo 90, no versículo 10, dizendo que a nossa vida, ela sobe até 70 anos, e os mais fortes e mais robustos vivem até 80, mas isso com canseira e enfado. A vida física, ela diminui gradativamente por causa do pecado. Por causa do pecado, a vida física, ela diminui continuamente. Gradativamente, ao tempo se passa e o homem, a raça humana, cada um vive menos ainda, menos do que antes, por causa do pecado. E por terem desobedecido a palavra do Senhor, também não poderiam mais permanecer no jardim, a habitação natural do homem. Não podiam mais permanecer no jardim. No versículo 20, capítulo 3 de Gênesis, versículo 20, foi Adão quem chamou a sua mulher de vida. Isto é, Eva, que quer dizer vida, por ser ela a primeira mãe dos seres humanos. E quando saíram do jardim, no último versículo do capítulo 3, diz a palavra do nosso Deus, que o Senhor pôs querubins ao oriente do jardim, com uma espada flamejante que revolvia de um lado para o outro, para guardar o caminho da árvore da vida. O versículo 22 diz então que a árvore da vida estava ligada à vida perpétua, à vida eterna. Imaginem só se o homem, depois de haver pecado, desobedecido à palavra de Deus, se ele pudesse voltar pelo mesmo caminho e comer do fruto da árvore da vida, estando em pecado. Olha o desastre
ser maior e pior, a catástrofe. Então o Senhor Deus, ele pôs querubins ao oriente, com uma espada flamejante que revolvia de um lado para o outro, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Os irmãos estão entendendo? Depois disso, então, o homem, ele não sabe reconhecer aonde foi que caiu, voltar atrás e se consertar com o Criador. O homem não consegue por si só. Por si só, o homem não consegue reconhecer o seu erro, voltar aonde caiu e se consertar com o Criador. O homem sozinho não consegue. Nós vemos isto na vida dos dois primeiros homens nascidos na raça humana. Os dois primeiros homens, Caim e Abel. Eles tinham a mesma educação, dos mesmos pais, mas um era completamente diferente do outro. O coração de Caim era mau para com seu irmão Abel. No capítulo 4, então, diz que, nascendo Caim, Caim era lavrador da terra. Abel, por sua vez, era pastor de ovelhas. Continua o texto dizendo: ao cabo de dias trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Abel, por ser pastor de ovelhas, ele trouxe dos primogênitos das ovelhas. E o texto continua dizendo algo que para nós pode ser muito triste. Diz a palavra do Senhor: atentou Deus para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou o Senhor. Princípios espirituais na palavra do nosso Deus, para que a nossa oferta, a nossa vida de gratidão a Deus, possa ser aceita pelo Senhor. Hebreus no capítulo 11, versículo 4, a palavra do Senhor diz o seguinte: que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de suas ofertas, de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio delas, mesmo depois de morto, ainda clama. Primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 12, Caim era do maligno, matou a seu irmão. E por que matou a seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas, por isso matou a seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, o Senhor continua dizendo: se fizeres o bem, não serás aceito? É uma pergunta. É claro que serás aceito. E o Senhor continua dizendo: mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, cabe a você dominá-lo. Mesmo diante da advertência do Criador, Caim saiu da presença do nosso Deus e foi covardemente matar o seu irmão Abel. O homem, ele não consegue por si só reconhecer aonde foi que caiu para se consertar com Deus. Ele não consegue por si só. Não consegue. Nós vemos isso claramente na nação de Israel. Um povo que Deus tomou para si, tirou do Egito, da escravidão do Egito, da opressão com que Faraó os oprimia, no Egito, onde eles queimavam os seus rostos, nas fornalhas de ferro, fazendo tijolos para edificar cidades para Faraó. O Senhor os tirou de lá para uma terra que o testemunho do próprio Deus era que a terra era a terra que manava leite e mel. A terra produzia em abundância. Mesmo assim, eles pecavam continuamente contra o Senhor. Mesmo o Senhor os tendo tirado da escravidão, para lhes dar descanso da opressão no Egito. Mesmo assim, eles pecavam continuamente contra o Senhor. Quando abrimos a palavra do Senhor, no livro de Oséias, no capítulo 11, então o Senhor está dizendo: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu os chamava, mais se afastavam da minha presença. Versículo 4, atraí-os com laços humanos, com laços de amor, mas não reconheceram que eu os curava. O homem não consegue por si só reconhecer aonde foi que caiu, voltar atrás e se consertar com o Criador.
Então aí é que entra o Senhor Jesus Cristo. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Vindo a plenitude dos tempos, um tempo determinado por Deus, Jesus veio ao mundo. Mas ainda assim, quando anunciamos o Evangelho, não acreditam. A humanidade não crê no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Deus. Soa como se fosse conto da carochinha, coisa que não vale nada. Há um homem que morreu pendurado numa cruz há quase 2000 anos atrás. Não dão a mínima para o Evangelho de Cristo. Então aí é que entra o Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus chamava de Espírito da verdade, o Consolador. Então no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, o Senhor Jesus diz acerca do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o mestre ensina o que é isso. Ele diz: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A expressão que temos em Hebreus no capítulo 2, no versículo 14, na parte B, era que o Senhor Jesus, na sua morte, ele aniquilasse aquele que tinha em seu poder o império da morte, a saber, o diabo. Então na cruz do Calvário também o Senhor Jesus já julgava o diabo a nosso favor. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Assim o Senhor Jesus, então, ele morria a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Quando ele morreu por nós na cruz do Calvário, morte dos amaldiçoados, morte dos malditos e dos amaldiçoados, isto é, o Senhor Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar e a nosso favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O Senhor Jesus, morrendo a nosso favor, sofrendo a nossa condenação, para nos livrar da condenação ao inferno. Aí sim o Senhor Jesus mudou o nosso destino. Nós que caminhávamos a passos largos para o inferno, agora caminhamos para o céu, aonde o Senhor Jesus, ele está nos esperando de braços abertos. Amém? É a palavra de Deus. Ele sofrendo amargamente a nossa morte, em nosso lugar, sofrendo na cruz do Calvário, isto sendo agradável a Deus, a nosso favor. Livro da profecia de Isaías, no capítulo 53, versículo 10: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Deu a sua alma como oferta pelo pecado, para tirar de nós aquilo que nos separava do Pai Celestial, para nos livrar da condenação ao inferno, da escravidão do pecado, e nos entregar de novo ao Pai, purificados com o seu sangue precioso, que jorrou na cruz do Calvário. Amém? Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Então agora nós não temos mais nada a ver com esse mundo, o nosso assunto é com Jesus. Amém? Nós não temos nada a ver com esse mundo, o nosso assunto é com Jesus. Então, já que o nosso assunto é com Jesus, em Colossenses no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nós devemos atentar para as coisas que são lá do alto, e não para as coisas que são dessa terra. Devemos atentar para as coisas que são lá do céu, aonde o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai. No versículo 3 ele diz: porque morrestes, se é que morremos com Jesus. Ele continua dizendo: porque
morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus nos céus. Versículo 4, enquanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Amém? Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, então, quando isso acontecer, que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja dessa terra, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo diz que ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, ou o corpo da sua glória. O Senhor Jesus vai fazer isso. Continua o texto dizendo, segundo o eficaz poder que ele tem de sujeitar ou atrair para si todas as coisas. É o Senhor Jesus. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação e de pecado para ser conforme o seu corpo glorioso, ou o corpo da sua glória. E o Senhor Jesus, Ele vai fazer isso para nos adaptar à eternidade, à realidade de Deus. Porque quando abrimos a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 50, a palavra do Senhor diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode. Então por isso, o Senhor Jesus, Ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, ou o corpo da sua glória. Amém? Então continua o apóstolo Paulo dizendo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, ele diz que isto é um mistério. É um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, aqueles que estiverem vivos. Continua o texto dizendo, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo, ele morre e apodrece por causa do pecado. Então a palavra do Senhor está dizendo, é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Continua a palavra do Senhor dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão é aquele ferrão que oprime o boi e nos oprimia na escravidão do pecado. O Senhor Jesus, Ele quebrou os aguilhões da morte e do pecado para nos libertar, amém? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, diz o texto, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É o Senhor Jesus que nos dá a vitória. Seu sangue nos garante vitória, Jesus. Garante vitória. Esse também é do fundo do baú, não é? Seu sangue nos garante vitória, Jesus. Garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito alto. Este preço foi o sangue derramado lá na cruz. O sangue de Jesus. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus fizer isso tudo e nos arrebatar dessa terra para onde Ele está, junto do Pai, nós entraremos na cidade celestial pelas portas, porque as portas, elas estarão abertas para nós. Estarão abertas. Então, em Mateus, no capítulo 25, versículo 34, o próprio Senhor Jesus, Ele vai nos dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? O fruto da árvore da vida, Adão não quis, né? Fez pouco caso do que era de Deus,
Então Jesus vai dar para nós. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nosso Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não vai haver mais choro, nem clamor, nem dor. Diz o texto, não vai haver mais dor, nem morte. O Senhor Jesus assentado no trono, Ele diz, faço novas todas as coisas. Amém? Aleluia, aleluia. Uma coisa interessante, ontem nós lemos um texto aqui, na oração de tarde, Marcos no capítulo 15, versículo 34, o Senhor Jesus, Ele diz assim, Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Quando Ele estava morrendo na cruz. Aí nós pensamos conosco, mas aonde estava Deus quando Jesus morria na cruz? O apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia, papai. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nós te exaltamos, Jesus, bendizemos o teu santo nome pelo teu amor para conosco. Senhor, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Por isso nós estamos na tua presença, exaltando e bendizendo o teu santo nome, pois só tu és digno de toda honra e de toda glória. Relava surianda cantaraba surianda arabalai. Rebalabachou de cantarabaçou, aleluia. Relaba suriandará e uriandará. Senhor, tu és maravilhoso, Jesus.